aí a série A Procura da Felicidade. Tema hoje: Encontre felicidade nos passos de Jesus. Então nós vamos observar hoje um dos textos mais conhecidos, acredito eu, nas Escrituras, com relação ao Novo Testamento, que é o Sermão do Monte. E nesse sermão nós encontramos Jesus Cristo nos apresentando alguns passos para alcançarmos a felicidade. E aí, de acordo com esse texto, nós vamos observar logo mais. Então, todos nós queremos encontrar a tão sonhada felicidade, mas parece que ela nunca vem, ou quando vem, logo vai embora. O problema é que nós aprendemos errado sobre como encontrar a felicidade. O mundo nos ensina que, se quisermos ser felizes de verdade, precisamos comprar o último modelo do celular, perder certa quantidade de peso, viver em um determinado bairro da cidade ou andar com as melhores roupas. Mas precisamos entender que a felicidade não se encontra em coisas. Então este é o primeiro critério que nós precisamos entender: a felicidade não está em coisas. Acredito que, se nós quisermos ter uma vida feliz, devemos buscar resposta naquele que nos deu a vida, que é o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. No livro de Mateus, capítulo 5, Jesus nos apresenta os passos para a felicidade, conhecido como o Sermão do Monte ou as Bem-aventuranças, porque cada frase começa com bem-aventurado, que significa verdadeiramente feliz. Quando ele fala sobre estas pessoas abençoadas, ele está dizendo que elas são verdadeiramente felizes. Mas você vai perceber que a felicidade, na visão de Jesus, é muito diferente do que este mundo consumista oferece. Nosso texto hoje é Mateus capítulo 5, verso 3 a 12. Vamos lá? Abram suas Bíblias então. Mateus capítulo 5, do 1 ao 12. Diz assim então a palavra de Deus: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, e ele se assentou, e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los, e dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Oremos mais uma vez. Pai Santo, Deus querido, mais uma vez chegamos à tua presença, e nesta feita para te agradecer, Senhor, por cada um que chegou nesta noite para ouvir a tua palavra. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor, por meio dessa palavra, nos mostre os passos que devemos tomar em nossas vidas, tendo assim em vista a busca pela felicidade. Que a nossa felicidade não esteja em coisas, mas esteja em um propósito. Que o propósito da nossa vida seja honrar e glorificar o teu santo nome. Ó Pai querido, abençoa todos aqui reunidos, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, temos aqui então, em Mateus, esse texto, Jesus nos apresenta uma visão radical sobre a felicidade, rompendo com os padrões que o mundo nos impõe. Vejamos então quais são estes passos. Eu separei três passos que devemos dar para alcançar a tão sonhada felicidade. Vejamos qual é o primeiro. O primeiro passo para alcançarmos a felicidade é
a saciedade espiritual. A saciedade espiritual. Veja bem que, como já foi dito anteriormente, cada trecho, cada bem-aventurança que é transmitida, ela aponta então para uma prática ou um tipo de vida. Ele diz então, a primeira bem-aventurança: bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. A bem-aventurança ligada então aqui à questão da pobreza, diferentemente do que naquela época se pensava. Se pensava então que uma pessoa rica era uma pessoa abençoada por Deus. Essa era a cultura do passado. Toda vida que alguém que tinha posses perdia suas posses, havia um questionamento: tu fez alguma coisa contra Deus, confessa o teu pecado. Lembra de Jó? Quando perdeu os animais, quando perdeu o que tinha, os amigos chegaram lá e questionaram ele: Jó, tu fez alguma coisa contra Deus, confessa o teu pecado, porque Deus está castigando. Então tinha muito essa ideia. Eu acredito que talvez hoje não seja muito diferente. Algumas pessoas que têm posses hoje possam imaginar que são abençoadas por Deus, mas no entanto a riqueza não é característica de alguém que seja abençoado por Deus. Pode ser que ele está sendo enganado pelo inimigo. Aquela riqueza o afasta de Deus. Então não foi Deus que deu. Se fosse Deus que houvesse dado a ele a riqueza, tal riqueza, ele se apresentaria a Deus, seria grato a Deus, independente da posse que ele possui. Então você precisa conhecer a sua necessidade de Deus. Então, quando o texto fala que bem-aventurados são os pobres de espírito, a pobreza aqui não está relacionada a finanças, mas o reconhecimento do quanto nós precisamos de Deus. Uma pessoa pode ser muito rica, mas ela pode ser paupérrima, pobre de Deus, porque não tem Deus. Ela não tem ainda um relacionamento íntimo com Deus. E esse reconhecimento deve partir de nós. Reconhecer que somos pobres e que precisamos de toda graça, de todo favor vindo da parte de Deus. Então não basta somente dizer que precisa de Deus, mas viver com o coração quebrantado e entender que só a graça e a misericórdia dele pode transformar a sua vida. Então o primeiro critério, o primeiro passo que devemos dar é nos saciarmos de Deus, estar cheios do Senhor. Seria a ideia, irmãos, aqui, mais claramente para os irmãos entenderem, seria andar no Espírito. Alguém que realmente está buscando o enchimento do Espírito Santo, reconhecendo que dele não há graça alguma, não há favor algum, toda graça e todo favor vem do Senhor. Segunda bem-aventurança que nos é transmitida, eu dividi as bem-aventuranças em 3 grupos. Então, o primeiro grupo nós estamos vendo agora. Segunda bem-aventurança: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Olha aí, você que já teve um filho chorando em casa, que chorava por tudo, não é esse tipo de choro não, é outro choro. Entenda que neste mundo você sentirá dor e tristeza, mas sua felicidade está em ser consolado por Deus. É que muitas vezes a gente espera a compreensão daqueles que estão ao nosso redor, um abraço, uma mão amiga estendida para nos socorrer, mas muitas são as vezes que nós não encontramos isso. Isso nos entristece, isso nos desmotiva, isso nos coloca num precipício e nós desejamos pular daquele precipício a qualquer momento, desistir de tudo, abandonar tudo, por conta da falta de apoio, de ajuda que a gente precisa. Logo, quando choramos diante do Senhor e clamamos ao Senhor, Ele nos ouve. E ao nos ouvir, Ele nos consola com suas palavras. Eu não conto as vezes, irmãos, eu cheguei aqui neste culto para pregar. Estava extremamente desanimado, extremamente triste. Mas ao começar a falar, Deus me ensinou, naquele exato momento que eu estava pregando,
mostrando para mim: ó, isso aí que você está falando é para você. Escute, entenda, eu estou contigo, eu não te abandonei, eu estarei contigo até o último momento. Então é esse consolo que nós recebemos da parte de Deus, entendendo que Ele nunca nos abandonará. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa foi a promessa que Jesus fez aos seus discípulos. Terceira bem-aventurança: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Humildade aqui não quer dizer pobreza, diferentemente daquele verso primeiro. Humildade aqui traz a ideia de confiar em Deus como sua única fonte de força e provisão. Humildade no sentido de nós entendermos que não conseguimos fazer nada se não for por meio do Senhor. Toda a nossa vida, todos os projetos da nossa vida, Deus precisa estar à frente. Eu não posso me colocar diante de Deus como autossuficiente. Eu preciso do Senhor. Reconhecer isso é humildade. Muitas pessoas não têm essa humildade. Eles geralmente se vangloriam. Lembra daquela passagem bíblica que um homem plantou e colheu muitos frutos e ele dizia consigo mesmo: rapaz, eu vou destruir os meus celeiros, construir outros maiores, vou juntar todos os meus tesouros, todos os frutos, e vou dizer para minha alma: se alegra, regala-te, porque tu tens muito em depósito. E a resposta de Deus para aquele homem: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Então não ajuntei para vós outro tesouro nessa terra, mas antes nosso tesouro deve estar na glória celestial. Então, nesse contexto de humildade, é reconhecer que se Deus abençoa a minha vida, que eu seja também uma bênção para outras pessoas. Que a minha humildade, eu entenda que eu não preciso de muito para viver, eu preciso de Deus para viver. E se Deus está comigo, nada me faltará, ou nada me fará falta. Podemos então facilmente ser levados ao cativeiro, buscando outras respostas para necessidades e desejos que somente Deus está equipado para nos fornecer. Uma parte crucial da libertação em Cristo significa permitir que Ele preencha nossos lugares vazios. Há lugares vazios em nós que só Deus pode preencher. Só Ele tem a medida exata de tudo que nós precisamos. Então esse vazio que hoje pode estar no seu coração, busque ao Senhor e você encontrará felicidade. Quando você está com fome, quando você está com fome, procura o que vai saciar a sua necessidade. Deus pode saciar a sua alma ansiosa, satisfazer os seus lugares mais íntimos com Jesus. É um benefício do relacionamento de aliança que você tem com Deus em Cristo. Abra a porta, amado do Senhor, e Ele está pronto para satisfazer a sua alma faminta. Então toda a nossa necessidade deve ser saciada em Deus. Eu gosto muito do texto de Salmo 23, mas muitas vezes esse texto é mal interpretado. Quando diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, muitas pessoas interpretam esse texto que, sendo um cristão, sendo um crente no Senhor Jesus, ele não vai ter falta de nada na sua vida. Certamente, eu como cristão, e vocês também, em alguns momentos da vida de vocês, faltaram alguma coisa. Talvez faltou um dinheirinho para pagar as contas, ou faltou um dinheirinho para comer uma pizza, ou fazer alguma coisa que você está aí se programando já há tempo e ainda não conseguiu. Então falta algumas coisas na nossa vida. E na verdade o que o texto está dizendo não é isso, que não vai faltar nada. O que o texto diz é: se o Senhor é o nosso pastor, nada nos fará falta. Mesmo que falte alguma coisa, nós estaremos saciados em Deus, estaremos cheios do Senhor, da glória do Senhor. Então essa é a ideia. Onde alcançamos a felicidade é nos enchendo do Espírito Santo de Deus.
é tendo realmente uma vida consagrada ao Senhor. E ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus não significa ausência, ou que não vai fazer falta alguma coisa na sua vida, ou que não te faltará alguma coisa na vida, ou que você não será tentado. Veja só o que diz o texto de Lucas 4:1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Vocês lembram muito bem dessa passagem? Jesus Cristo tinha sido batizado e ele sai do rio e vai em direção, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, ao deserto. E no deserto ele vai ser tentado pelo diabo. Então, mesmo cheio do Espírito, nós passaremos por aflições, passaremos por situações na vida que são tempestades, que poderia tirar a nossa alegria. Mas se estivermos verdadeiramente cheios de Deus, saciados em Deus, toda e qualquer tentação que será lançada contra nós, ela não terá poder sobre nós, porque já estamos completos de Deus. Lembra quando Jesus foi tentado a transformar pedras em pães? E ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso é ser saciado em Deus, estar cheio do poder de Deus. Então, busca essa alegria para a tua vida, meu irmão. Encha-se do Espírito e certamente você provará a alegria plena do Senhor. Efésios 5:18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, o conselho de Paulo à igreja em Éfeso era que eles deixassem de mão a prática da bebida alcoólica. Vocês procuram felicidade no álcool, na bebida. Olha, deixa disso. Em vez de estar se embriagando com isso, busque encher-se do Espírito. Éfeso, irmãos, tinha um templo lá. E esse templo ele era o templo da deusa Diana, Diana dos Efésios. E esse templo ele era funcionava como um templo da prostituição. Diana era uma deusa que tinha vários seios, como fosse um animal com vários seios, e ela era a deusa da fertilidade. E os homens iam até esse templo, e lá haviam várias mulheres que eram prostitutas cultuais. Aqueles homens tinham relação com aquelas mulheres, depois de beber muito, e depositavam o seu sêmen como uma oferta para aquela deusa. E assim, Paulo está repreendendo aquela prática, mostrando para aqueles homens que existe alegria verdadeira, porque aquela alegria era falsa. Aquela alegria trazia prejuízo para a família das pessoas, trazia prejuízo para a vida das pessoas, destruía a vida de muitos. E porque muitas daquelas prostitutas eram forçadas àquela vida. E aí, por esse motivo, Paulo então repreende e ensina que eles devem buscar a verdadeira alegria no enchimento do Espírito Santo de Deus. E assim nós também encontraremos, se assim buscarmos do Senhor o conhecimento da sua palavra e viver na graça de Deus. Segundo passo para a felicidade é a espera confiante. Esperar, meu irmão, nem sempre é bom. Por quê? Porque é incerto. Às vezes esperamos que alguém faça algo por nós e nos frustramos quando aquela pessoa não reage como nós esperávamos. Isso nos entristece, isso nos desmotiva. Então esperar às vezes é frustrante por conta disso, porque aguardamos por alguém que muitas vezes não é fiel, não é honesto e promete e não cumpre. Mas quando falamos de uma espera confiante, estamos relacionados então a alguém que é fiel, como diz a Escritura, o Deus que não pode mentir. Então, quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. E a promessa de Deus é que nós habitaremos com Ele para sempre na glória celestial. A promessa de Deus é que aquele que crê nele será salvo. A promessa de Deus é que, se cremos que Ele é o nosso pastor, nada nos fará falta, porque Ele suprirá nossas necessidades. Então, diante desse aspecto que estamos falando sobre uma espera diferente.
uma espera confiante, porque quem prometeu não nos enganará, pois Ele é fiel a cumprir toda a sua palavra. E aí, a quarta bem-aventurança diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, serão saciados. Quem espera no Senhor, quem espera a justiça de Deus, não se engane. Alguns até julgam demorada, mas no entanto a justiça de Deus vem, e ela vem de forma certa e correta. Escolha fazer a coisa certa, mesmo quando tudo estiver difícil. Não engane ninguém, nem se alegre com as coisas erradas. Então a nossa perspectiva com relação à fome e sede de justiça é esperar a justiça de Deus, porque a justiça dos homens ela é corrupta, muitas vezes falha, muitas vezes ela se vende. A gente tem uma imagem da justiça brasileira, eu acho que não é só brasileira, né? Mas da justiça, que é uma mulher com os olhos vendados e uma balança na mão, não é assim a imagem da justiça? Aí a balança deveria ser justa, sem ela escolher lados, e ela ser equilibrada. Mas infelizmente a justiça do nosso país parece que está levantada um lado assim, e ela está vendo qual lado que está pendendo mais. Ela sempre pende para aqueles que têm mais. O pobre, o excluído, sempre é aquele que sofre mais do que os outros. Então escolha fazer a coisa certa. Confie na justiça de Deus. Não importa o que fizeram com você, confie que Deus está vendo tudo e um dia julgará cada um segundo as suas obras. Quinta bem-aventurança: bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Misericórdia, irmãos, é um modo de Deus agir conosco, não nos dando aquilo que nós merecemos. Então, não retribuir o mal com o mal. Quando fazemos o mal contra Deus, Ele tinha toda a liberdade de agir com o mesmo peso de medida. No entanto, Ele age com misericórdia, não nos dando aquilo que nós merecemos, que seria o castigo eterno. Então aprenda essa lição: perdoe os outros como Deus perdoou você. Quando você ver alguém fazendo algo errado, lembre que você também não é perfeito, e que se não fosse a misericórdia de Deus, você não estaria aqui hoje. Tenha o mesmo sentimento de Jesus quando orou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ao invés de praguejar, ao invés de amaldiçoar uma pessoa, ore por ela. Ore para que Deus perdoe aquela atitude que ela tomou contra você. E certamente Deus no céu julgará a sua atitude e recompensará, certamente com muita satisfação e alegria para a sua vida. O misericordioso alcança a misericórdia de Deus. Em sexto lugar, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Busque a Deus com um coração de criança, cheio de fé e amor, e quando olhar para os outros, lance fora todo o preconceito e julgamento. Então, quando falamos de um coração puro, sempre ter a perspectiva positiva. Às vezes como eu ajo, muitas vezes com vocês. Vocês imaginam que é muito difícil a gente preparar uma mensagem, pensar em cada irmão que eu estou preparando essa mensagem, isso aqui, o irmão fulano vai fortalecer a vida dele, vai edificá-lo. E aí quando a gente chega, aquele irmão que a gente pensou não veio. Diz a história que um certo camarada vinha para a igreja, e o pastor, ele vinha só nos domingos, mas era um crente meio fraco, não tinha muita firmeza na sua vida cristã. Ele não era fiel em muitas áreas da sua vida cristã, mas era pelo menos presente nos cultos. Mas o pastor sempre pensava na vida dele e tentar melhorar a vida dele. Pai, vou fazer uma mensagem aqui para edificar a vida do irmão, para ver se ele muda essa atitude.
E aí o pastor preparava a mensagem, pregava. Quando terminava, ele chegava até o irmão e dizia: e aí, irmão, gostou da mensagem? Sou pastor. Ô, mensagem maravilhosa. Que pena que não veio ninguém para ouvir. Então essa sempre era a desculpa dele. Que pena que não veio ninguém para ouvir. O pastor: rapaz, eu preguei para ele, ele não ouviu. Eu já sei o que é que eu vou fazer. Marcou um culto só com aquele irmão. Eu quero ver o que é que ele vai dizer agora. E aí preparou um sermão, rapaz, com todas as falhas daquele irmão, para tentar recuperar ele. Não era para ofendê-lo, mas tentar restaurar a vida espiritual daquele homem. Porque ele era presente, ele se alegrava com a presença dele, mas no entanto a vida, as atitudes deles divergia dos ensinamentos bíblicos de Jesus. E então aquele pastor marcou o encontro, o irmão veio, e aí dando horário, o irmão olhava para trás, não tinha ninguém na igreja, e dizia: mas pastor, cadê os irmãos? Irmão, veio quem Deus quis que viesse para ouvir essa mensagem. Então vamos começar. Começou a mensagem, pregou, e quando terminou, disse: e aí, irmão, você pode dizer dessa mensagem de Deus? Pastor, desse tempo todo que eu estou aqui, pastor, foi a melhor mensagem que o senhor já pregou. Mas que pena que não veio ninguém para escutar. O cara está ali, mas não dá ouvidos. Escuta, mas não dá ouvidos. É o que muitas vezes a gente se sente assim, quando prepara o sermão, prepara a mensagem para edificação, para conduzir os irmãos a uma mudança de vida. E quando a fé continua no mesmo, na mesma batida, na mesma tristeza, na mesma fraqueza, não há mudanças. Irmãos, se nós não guardarmos a porção da palavra no nosso coração e não colocarmos em prática, é em vão a nossa viagem até aqui. É em vão passar uma hora sentado aí, ouvindo um pastor falando. Se eu não trouxer essa palavra, essa verdade para o meu coração e não praticá-la, eu estarei apenas perdendo tempo da minha vida. Então não faça isso. Seja você honesto, haja com um coração puro, receba a palavra de Deus com alegria no seu coração. Ai, o pastor está batendo em mim hoje. Irmão, nunca preparei mensagem aqui apontando para ninguém. Mas quando nós estamos vivendo uma vida falha, certamente Deus vai tocar no nosso coração. A mensagem vai chegar até nós, porque nós estamos falhos. A palavra vem justamente contra os nossos erros, as nossas falhas. Então é importantíssimo, para que nós sejamos felizes, tenhamos um coração puro de receber a repreensão de Deus, receber a correção do Senhor. E feliz o homem que recebe a correção de Deus e muda a sua atitude, porque certamente ele encontrará a misericórdia do Senhor. A espera confiante em Deus na Bíblia não é uma passividade ou resignação preguiçosa, mas sim uma postura ativa de fé. Esperar confiante no Senhor não é cruzar os braços e dizer: deixa Deus resolver. Não, Deus nos chamou aqui para trabalharmos, para servi-lo, e não para Ele fazer do jeito dele, do nosso jeito. Ele faz do jeito que Ele quer, e a gente não se liga à vontade do Senhor. Significa, irmãos, descansar o coração na certeza de que Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo durante tempestades ou incertezas, e que Ele agirá no momento certo. Então a nossa esperança confiante, ou a nossa espera confiante, é saber que mesmo a gente trabalhando e lutando e vendo as dificuldades surgindo diante de nós, é saber que Deus está nos bastidores. Ele está nos apoiando, Ele está nos guiando para que a gente não desista, Ele está nos dando força, fortalecendo as nossas pernas, os nossos braços, para continuar na obra do Senhor. Eu sei, irmãos, que essa igreja já passou por muitas dificuldades, muitas lutas. Essa é mais uma que a gente está vivendo, mas entendo que Deus tem um plano melhor, e é preciso que nós descruzemos os braços, levantemos nossas cadeiras e possamos resgatar as almas perdidas que estão lá no mundo. Então, fazendo isso, teremos uma igreja novamente viva, uma igreja ativa, uma igreja que honra e glorifica o nome do Senhor. Veja o que diz o Salmos 40, verso 1. Esperei confiadamente pelo Senhor,
e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esperei confiadamente pelo Senhor. E o que foi que aconteceu? Deus veio até mim. Quando eu espero e confio na palavra de Deus, Deus vem até mim. Deus luta as minhas causas, as minhas lutas. Ele vem batalhar junto comigo. O exército do Senhor está ao nosso redor. Lembra daquele profeta, né? Diante de um exército grandioso, ele se assusta e aí então manda ele olhar para cima dos montes. Estão lá os anjos todos prontos para guerrear. É assim que Deus faz conosco. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa só. Então confia nele, espera nele, e o mais Ele fará. Salmo 37, 34. Espera no Senhor e segue o seu caminho. Veja que não é uma espera sentada e preguiçosa. Espera seguindo. Espera fazendo a vontade de Deus. Espera no Senhor e segue o seu caminho, o caminho de Deus, e Ele te exaltará, para possuirmos a terra. Presenciará isso quando os ímpios forem exterminados. Às vezes a gente acha que a nossa história já chegou no fim. Já fiz tudo que eu podia, já estou cansado, deixa os outros trabalhar. Nossa história não terminou, irmãos. Noé trabalhou 120 anos para poder entrar na arca, 120 anos pregando, e ninguém se converteu, só a família dele que entrou na arca. Mas dentro a população ali da sua região, ninguém ouviu, ninguém quis entrar. Mas no entanto, ele foi perseverante, foi confiante, ele continuou no caminho, esperou em Deus e continuou fazendo a vontade do Senhor, andando no caminho de Deus. E o final da história, ele foi exaltado. Através dele, toda a terra foi povoada novamente. Então essa é a espera que devemos ter no Senhor, confiada e confiante que nada nos faltará. Em terceiro e último, terceiro passo para a felicidade é o domínio pleno. Diz a sétima bem-aventurança: os bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Seja o primeiro a parar a briga. Se você sabe, se for falar algo, você aumentará a discussão e a fofoca, então fique quieto, fique calado. É muito melhor. Eu lembro da história de um pastor que sempre que um irmão chegava com uma fofoca para contar para ele, ele perguntava assim: irmão, me diga uma coisa, o que a senhora vai falar? É importante para mim? É, pastor, é muito importante. E para a senhora é importante também? Vai mudar a nossa vida? A gente vai poder abençoar a vida de alguém com o que a senhora vai falar? E às vezes a irmã deixava de falar porque sabia que era só uma fofoca. Ela não tinha nem certeza daquele assunto. Então tenha muito cuidado quando espalhar conversas. Às vezes somos muito apressados em passar uma notícia sem antes fazer toda a pesquisa se realmente aquilo tem cabimento. Principalmente nos dias atuais, né, que a gente vive aí a era das fake news. Muitas falsas notícias são transmitidas e às vezes a gente recebe a mensagem no celular e de imediato já joga para um monte de gente sem saber ou avaliar se aquilo realmente é verdade. Então tenha cuidado. E quando falamos de discussão, de briga, é importante que nós, como servos de Deus, sejamos pacificadores, sejamos aquele que não começa a briga. E se alguém começar uma briga conosco, façamos de tudo para acabar aquela briga o mais rápido possível. Não dê prosseguimento à discussão, porque discussão não leva a nada. Muitas vezes a vias de fato, e aí alguns até chegam à morte. Então tenham cuidado com isso. Oitava bem-aventurança: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Ser crente, irmão, ser um crente fiel,
Não pense em você que você vai estar livre de apontamentos. Tantas e quantas pessoas vão estar apontando o dedo para você e dizendo: olha, crente, tu não disse que é crente, mulher, está fazendo isso? E aí sempre vai ter alguém nos repreendendo, nos corrigindo, apontando a nossa vida. Então é importante entender que se estivermos fazendo a coisa certa, louvado seja Deus por isso. Se estivermos fazendo a coisa errada, agradeça ao Senhor. Senhor, muito obrigado por me corrigir. Há tempo para que eu possa mudar a minha atitude. Lembre-se que o sofrimento de Jesus nesta vida trouxe uma recompensa eterna para ele. Não teve pessoa mais perseguida nesta vida do que Jesus. Da mesma forma, a Bíblia diz que o nosso sofrimento de hoje, por obedecer a Deus, resulta em glória na eternidade com ele. Então, se fores perseguido por causa da justiça de Deus, por você ser um cristão, por você ser um crente fiel, dê glórias a Deus. Graças a Deus que me reconheceram, que eu sou filho de Deus. Estou passando por isso porque estou falando a verdade, porque realmente reconheço que Deus é o que eu tenho de mais importante na minha vida. E por última bem-aventurança, nona: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Então, se vocês perceberam, esses 3 passos, cada um deles tem mais 3 passos. Então, cada bem-aventurança é um passo na vida. São atitudes que a gente precisa mudar. São situações que o nosso Senhor Jesus nos apresenta como um comportamento daqueles que vão morar no céu. Então, se você não anda ou não vive desta forma, de uma forma que glorifica ao Senhor, é necessário você recalcular a sua rota, voltar-se para Deus em arrependimento e fé, dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, Senhor, muda o meu ser, faz, Senhor, de mim uma nova criatura, me ajuda a fazer a tua vontade. Lembre-se que quanto mais você anda na linha com Cristo, mais as pessoas poderão criticá-lo e fazer algo para prejudicar vocês. Mas é nesse momento que a paz de Cristo preencherá o seu coração com uma alegria indescritível. Está contente? Eu lembro dos discípulos, a gente viu aqui no livro de Atos, os discípulos apanharam porque estavam pregando de Jesus. E aí disseram: vamos dar outra surra em vocês para vocês irem embora e não pregar mais. E eles chegaram lá muito felizes. Nós apanhamos porque nós estamos pregando a palavra de Jesus. Nós fomos reconhecidos como servo de Deus. Imagina, irmão, uma alegria dessa. Mas é a plenitude. É ter o reconhecimento do domínio pleno do Senhor. Eu estou cheio de Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu tenho certeza que essa situação veio sobre mim para que eu possa crescer mais na fé, para que eu possa testemunhar para outras pessoas, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. A pessoa dominada por Deus usa esse poder para controlar os seus impulsos, desejos e sentimentos, não para controlar os outros. Que a gente vê geralmente em algumas denominações, quando uma pessoa se diz cheia do poder de Deus, é querer dominar as outras pessoas. Faça o que eu estou dizendo, porque é assim, como se fosse uma obrigação. E não é assim que o domínio pleno se retrata, fala a nosso coração. O domínio pleno fala sobre uma capacidade do indivíduo de controlar a si mesmo. Então, o domínio pleno capacita o indivíduo a pensar antes de agir, evitando a impulsividade e vivendo com equilíbrio. A maturidade, discernimento, transformando o caos em ordem. Então, aquele que está cheio de Deus, pleno, traz a ideia de confiante, está fazendo a vontade do Senhor, porque está seguindo a palavra de Deus. Esta pessoa, então, certamente não agirá por impulso, mas confiado no Senhor.
1 Pedro 3,9: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberes bênção por herança. Quando agimos em favor do próximo, seja ele meu inimigo ou meu amigo, estou agindo conforme a vontade de Deus, desejando o bem, provocando de todas as formas, para que o meu amigo encontre Deus e viva com Deus. Esta deve ser a minha atitude, e diferentemente disso, não retribuindo aqueles que estão contra nós, falando mal de nós. Antes, ajude, estenda a mão, certamente a pessoa vai reconhecer a mudança, a transformação, o agir de Deus na sua vida. Conta-se a história que um cidadão levantava todo dia e tinha um lixo na porta dele. E ele se entristecia com aquilo e disse: rapaz, quem está botando esse lixo na minha casa? Ele resolveu botar a câmera. E aí ele botou a câmera lá e de repente ele viu 5 horas da manhã a vizinha saía para varrer a calçada dela, juntava o lixo dela e botava na porta dele. Ele disse: rapaz, descobri quem é. Ele então foi, comprou uma caixa de chocolate, um buquê de rosas, bateu lá na casa da vizinha. Vizinha, opa, tudo bom? Olha aqui que eu trouxe para a senhora. Para mim, sim. Mas por quê? Porque a gente oferece aquilo que está cheio do nosso coração. Meu coração está cheio de alegria e eu quero compartilhar essa alegria que o Senhor me enche, o Senhor me preenche por completo. Eu quero compartilhar essa alegria com você. E a partir daquele momento, aquela mulher nunca mais jogou lixo na porta dele, porque reconheceu o mal que estava fazendo e o bem que ela recebeu. João 16:33: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, enquanto estivermos no mundo, irmãos, seremos perseguidos. Enquanto estivermos no mundo fazendo a coisa certa, muitos vão estar lá nos apontando, muitos nos julgando, porque não conhecem nossa história, não viveram as lutas, as dificuldades que nós estamos vivendo, e aí nos julgam de todas as formas. Então devemos compreender que Deus é quem está no controle de todas as coisas, e Ele que nos dá o alívio, nos dá um bom ânimo para que nós possamos vencer o mundo e as aflições desse mundo tenebroso. Concluindo então, as pessoas de hoje não encontram a verdadeira felicidade porque não seguem os passos de Jesus, preferem seguir os conselhos deste mundo. Mas eu espero que você siga a palavra de Deus acima de tudo, e você experimentará uma transformação enorme em sua vida. Talvez você esteja aqui hoje e perceba que sua vida tem sido pautada por valores que não conduzem ou não condizem com o reino de Deus. Talvez você tenha colocado sua fidelidade em relações ou em outras pessoas, bens materiais ou status. Mas hoje à noite é uma noite de realinhamento, é de você voltar, recalcular a rota, voltar para seguir os passos de Jesus. Que possamos então orar e entregar nossa alegria ao Senhor, pois felizes são aqueles que vivem em Cristo e que se rendem ao seu amor e confiam na sua soberania. Se você deseja dar um passo de fé hoje, seja voltado para os caminhos do Senhor ou reafirmando a sua identidade em Cristo, que a sua felicidade não esteja em coisas passageiras, mas na certeza de que você pertence
ao Rei dos Reis. Neemias 8:10. Disse-lhe mais: ide, comei carne gorda, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado a nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se alegre em Deus. E o Senhor manda que a gente aproveite esses dias que temos aqui nesta terra para nos alegrar no Senhor, porque essa é a vida que nós levaremos lá na eternidade. Se a nossa alegria não está no Senhor, certamente o céu não será um lugar alegre para nós, porque assim como aqui nesta terra, devemos viver como se já estivéssemos lá no céu. Nos alegramos em fazer a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Amém?